Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. É uma bênção, uma alegria poder receber você aqui em mais um dia preparado por Deus. Hoje o nosso programa está muito especial, nós temos uma convidada especial e vamos falar hoje de um assunto muito importante. Dia 27, nós completamos e fizemos um dia especial, que é o dia da conscientização do câncer de mama. Nós tivemos o Outubro Rosa recentemente, mas hoje, nesse dia especial, eu trouxe uma amiga de ministério, ela é líder das Mulheres que Vencem da cidade de Americana, interior de São Paulo, e hoje ela vai trazer uma mensagem para nós, porque ela passou por essa experiência, ela teve o diagnóstico de câncer de mama, e como que ela fez para superar isso, como foi essa caminhada da fé, porque é literalmente da fé, o justo viverá da fé, foi o que aconteceu com ela. Então tá aqui minha amiga Michele. Michele, obrigada por ter vindo de longe aqui, né? Teoricamente, acordou assim cedo para estar aqui conosco, mas é uma alegria poder te receber aqui e uma honra para nós. Prazer para eu estar aqui junto com a pastora para poder contar um pouquinho da minha história. Porque desde que eu descobri o diagnóstico, desde que eu fiquei sabendo, né, através dos médicos, eu falei nas minhas orações para Deus que assim seria, que aonde eu fosse, eu ia falar do meu testemunho para que o nome dele seja exaltado. Então, aonde eu vou, eu falo sobre isso. Então, para mim é um prazer estar aqui. Michele, olha, vamos falar bastante sobre esse assunto. Como que foi? Você falou, poxa, eu tive esse dia... Quanto tempo foi? Já tem 1 ano que isso aconteceu, não é? Sim. Quando foi que você teve o diagnóstico? Então, como é que foi a notícia? Poxa, você recebeu? Como que você descobriu? Porque foi fazer um exame de rotina? Como é que foi? Primeiro, fala a sua idade, para o povo de casa entender, porque ela tem esse rostinho de boneca, né, pessoal? E quantos anos você tem? Como é que foi descobrir esse diagnóstico? Hoje eu estou com 38 anos, mas eu descobri, eu tinha 36, quase 37. Olha só. Inesperado, né? Inesperado. Quando eu descobri, em maio, mais ou menos, de 2019, eu senti um caroço tocando, né? Me tocando, eu senti um caroço. E aí até comentei com a minha mãe, falei, mãe, eu acho estranho. Ela falou assim, deve ser alguma gordurinha, porque a minha irmã mais nova teve esse problema quando ela tinha, acho que 14 anos. Qual o problema? Do caroço? De uma gordurinha. Tá. Que ela falou assim, é normal, né, na mulher. Aí ela falou assim, com o tempo pode desaparecer, mas eu fiquei preocupada, porque é algo que estava estranho ali. Aí eu falei, eu vou marcar um ginecologista, vou marcar um médico. Esse caroço você sentia que ele era... Como que ele era? Ele era irregular? Normal, era um carocinho normal? Um carocinho que... Redondinho? Que tamanho que era, mais ou menos? Você lembra? Então, quando eles mediram, ele estava com 2 centímetros. Uau! Era grandinho então, já, sim, né? Sim. Era visível, assim, na pele. Sei, já porque ele tava foi pra fora, bem, assim. foi bem em cima. Sei. Né? O médico falou que isso também cooperou. Foi bom, entendi. Porque se ele tivesse no interior, aí só ia descobrir quando tivesse. Já tivesse mais grave. Porque né? por causa da idade eles não pedem a mamografia, né? Então, é isso que eu queria saber. Conta pra gente, então, você então foi no médico? Sim, fui na ginecologista, né? Foi o primeiro passo. Aí ela falou pra mim, olha, porque eu não tenho convênio. Aí ela falou pra mim, se eu fosse você, eu pagaria uma consulta e ia a fundo, a enfermeira-chefe do postinho. Ela falou pra mim, eu iria a fundo porque ela falou, parece que não ser, mas tem que ser investigado. Legal. E aí eu fui atrás, aí eu passei pela ginecologista, ela falou assim, não, ela fez o exame de toque, ela falou, não, pode ficar tranquila, despreocupada, que não é nada. Que coisa, hein? E aí eu fiz a ultrassom. Aí eu fiz a ultrassom, levei pra ela 1 semana após o meu aniversário, de agosto, 1 semana após. Aí eu levei e ela falou assim, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Porque na ultrassom mostrava que ele era irregular. Porque quando é uma gordura, ele é uma bolinha. Ele é uma bolinha, exatamente. Quando é câncer, ele tem uma raiz. Tem, ele fica todo irregular, exatamente. Isso, fica todo irregular. E esse meu ele era irregular. A parte de baixo dele era irregular. Olha só. Aí ela falou, procura um mastologista. Eu nem sabia o que era mastologista. O que era um mastologista? Para quem não sabe, o mastologista é o médico especialista na avaliação dos seios da mulher, não é isso? Isso.
Aí eu passei por ele falou, vou pedir uma biópsia. Aí ele pediu uma biópsia e a gente orando, eu orando. Assim, Ainda não tinha o diagnóstico fechado. Sim. Mas e aí, você teve medo ou não? Bateu uma insegurança, bateu, né? É algo novo, né? Claro. De viver. E você pensava assim, poxa, 36 anos, 37, muitas coisas, gente. Como é que eu posso estar com isso? Sim, não sou casada ainda. Agora eu estou noiva, mas na época eu estava solteira. Até isso Deus providenciou na minha vida nesse tempo. Eu vi, menina. Depois eu vou até falar sobre isso. Então, e aí eu fui, né, no mastologista. Ele falou, vamos fazer uma biópsia. Ele também falou pra mim, fica tranquila que eu acho que não é nada. Olha só. Aí na biópsia ele fez e mandou eu levar o exame pra ele. E eu fui trabalhar nesse dia e eu levei o exame mais cedo. Falei, olha, eu vou levar. Aí eu entreguei pra secretária dele e falei assim, a hora que eu sair do meu serviço eu passo aqui pra ver o resultado. Aí eram umas 3 horas da tarde e a secretária me liga. Ô, Michele, tudo bem? A secretária, eu já fiquei meio assim, né? Pensa. Aí ela falou assim pra mim, eu preciso que você traga um acompanhante. A hora que ela falou isso, aí eu falei, pronto. Meu Deus. Né? E o meu pai, ele é pregador, né? Ele cuida de uma comunidade, ele é pastor de uma comunidade. Foi a primeira pessoa que eu liguei. Falei, eu não vou ligar pra minha mãe, tem uma vozinha de 80 e poucos anos em casa. Falei, elas né, a minha preocupação. Nervosa, claro. Liguei pro meu pai, ele falou, fica tranquila, Deus tá na frente, Deus tá no controle, a gente tá orando. E aí ele passou lá, me pegou e a gente foi no médico. Aí eu cheguei lá e ele falou, infelizmente, Michele, é câncer. Que ele já joga assim diretamente, eles não rodeiam nada. Diretamente é câncer. Aí eu paralisei. Pastora, foi a única vez que eu chorei. Eu chorei dentro do consultório dele. Eu chorei, eu lembro como se fosse hoje. Durante esse tratamento, durante tudo que eu passei, eu nunca mais derrubei uma lágrima. Mas nesse dia eu chorei na frente dele. E eu falei pra ele, falei, doutor, eu vou fazer tudo o que tem que ser feito, assim como diz lá em Efésios, pra gente ficar firme, né? Fazer tudo o que tem que ser feito e ficar firme. Se revestir da armadura de Deus, fazer tudo o que tem que ser feito tudo e que ficar estava ao firme. seu alcance nas condições humanas, não é isso? Sim, eu iria fazer. Tudo que puder fazer. fazer, eu vou fazer, não é Sim, isso? foi o que eu falei pra ele. E aí eu falei pra ele, quando Deus pediu para Abraão, teu filho, ele não cogitou, ele entregou. E Deus proveu. E vai ser assim na minha vida. Aí ele ficou até meio assim, olhando pra mim. Eu falei assim, Deus vai prover. Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer. Que legal. E aí eu saí de lá confiante, pastora. Aí eu cheguei em casa pra contar pra minha mãe. Aí minha mãe já começou a querer chorar. Eu falei, mãe, não chora. Eu vou fazer tudo que tem que ser feito e Deus vai fazer a obra. Exatamente. Deus vai operar. E aí foi que eu me fortaleci, foi algo assim, contei pro meu pastor, né, o pastor Roberto, que é o pastor de Americana. Conversei com ele, com a esposa dele. E aí eu falei pra ele falou assim, a gente vai orar, a gente vai buscar. E aí não deixei de fazer nada do É isso que eu ia falar, você tem o fazia. trabalho com as mulheres que vencem Sim. lá. Prega para as mulheres, faz um trabalho muito bonito, Sim, pastora. que eu acompanho também nas suas redes sociais. Tá sempre pregando, sempre falando da palavra de Deus. E nesse tempo, como é que foi? Você chegou a contar para a igreja, para as mulheres? Você guardou para você e continuou firme, pregava como se nada tivesse acontecendo? Pastora, eu ia contar. Eu falei, eu vou contar para todo mundo, eu vou falar, porque eu não quero esconder. Só que Deus não deixou. Porque aí eu conversando com o meu pastor, ele me instruindo também, eu falei, isso não vai edificar a igreja. Exatamente. Eu falei, elas vão chorar, vão se desesperar junto comigo e não vai edificar. E muitas não têm estrutura também para poder te ajudar. Né? Sim. Eu falei, então, eu guardei. Nem as meninas que trabalham comigo, eu tenho uma equipe de colaboradora que me ajudam lá, nem para elas eu contei. Aí eu... Continuou ministrando. Continuei, não parei. Eu só parei agora na pandemia porque não podia não tínhamos fazer. Nem como fazer o trabalho. Sim. Né? E aí, até inclusive, eu tinha sido operada num sábado, numa sexta-feira, que é um ano atrás. Por causa desse problema, não? Sim.
É isso então, que eu ia deixa eu... saber. Como é que deixa eu... foi? A gente vai chegar nessa parte, então, da Sim. igreja. Mas aí, tá, você descobriu, o médico falou o quê? Agora você vai começar um tratamento? Como é que Então, foi isso? aí eu descobri e aí eu comecei a ver o agir de Deus, porque esse médico era particular. E aí ele falou assim pra mim, pra eu te operar, ele cobrou um valor X. Uhum. E aí eu falei, a gente vai ter que dar um jeito, vou ter que dar um jeito e pagar. Aí ele falou, só que se você precisar do tratamento, cada sessão É mais X. é mais X. Meu Deus. E é tipo assim, coisas É assim, exorbitante valores o valor, é. absurdos. Aí ele falou, e eu não sei como é que está aí dentro. Aí ele falou que, aí ele pediu um imuno que aí vê todo o corpo para ver se já não era uma metástase. Uhum. Aí Deus já começou a operar aí. Aí eu fiz esse exame de imuno, não era. Ele falou, não, o tumor está localizado, só está ali na área que a gente Glória viu. a Deus. Aí eu já glorifiquei a Deus. Aí ele falou, menos mal. Que bom. Aí ele falou assim, só que é um câncer bem agressivo. Pela idade, ele veio bem agressivo. E é um câncer de hormônio. Eu nem sabia que existia isso. Que coisa. Câncer de hormônio. Aí eu peguei e... Câncer de hormônio, você diz o quê? Alguma causa? A causa foi pelos hormônios, é Sim. isso? Mas os hormônios, que hormônios? Anticoncepcional, alguma coisa do tipo? Não, Hormonal seu mesmo? Meu. Que Do meu coisa, organismo. gente. É, porque a gente fala assim, você tem muito nova, com certeza é algum fator genético. Mas ninguém na sua família teve... Não tenho caso na minha família. Gente, fica a dica, a importância. A gente fez até uma live falando da importância de fazer o autoexame, né? Se tocar, ver se tem alguma normalidade e ir atrás, nem que seja de uma segunda, terceira opinião, né? Porque às vezes algum médico pela idade, não, tranquilo, nem precisa pedir nada, não pede nem ultrassom. E peça ali uma segunda, uma terceira opinião e vá atrás. E aí? E aí eu falei pra ele, eu vou tentar pelo SUS. O senhor me encaminha? Ele falou assim, olha, eu faço atendimento pelo SUS também. Ele falou, eu tenho uma paciente que faz 3 meses que está na fila e ela não consegue a operação. Meu Deus. Aí eu falei, mas eu quero que o senhor me passe, me dê o encaminhamento. E aí ele me deu o encaminhamento. Pastora, foi em setembro isso. Em outubro eu fui chamada pelo hospital. Aqui em São Paulo... Deus começou a provisão. Foi. Que bênção. Que foi num hospital referência da saúde da mulher. Até quando ele me encontrou agora, que eu passei por ele de novo, ele falou assim, você não poderia estar em melhores mãos. É verdade. Que ele falou que foi, assim, é um hospital muito reconhecido nessa parte, nessa área. E ele é referência, você não poderia estar em melhores mãos, né? Que legal. Então aí eu fui para lá, né? Vim para cá, vim para São Paulo, estava aqui no hospital e aí começou a bateria de exames, né? Eles começaram a fazer todos os exames. E aí eles você chegaram. Ficou internada? Não. Não. Fez eu os vinha exames? Toda semana para cá, 1 ou 2 vezes por semana. Uhum. Aí ele falou para mim que o meu caso seria cirúrgico. Ele falou, a gente não precisa fazer a quimioterapia, a gente entra com a cirurgia. Com a remoção do... Isso. Aí ele falou assim, a gente vai marcar um quadrante. O que é um quadrante? É só a retirada do tumor. Ele falou, só que a hora que abrir, pode ser que você acorde do outro dia da cirurgia sem uma das mamas. Sim, eu sei. Ele falou, então... existia. Ele falou, então, eu não posso te garantir nada. Aí eu fiz a cirurgia dia 21 de novembro do ano passado. Eu internei na quinta, na sexta eu fiz a cirurgia. Aí eles não dão diagnóstico nenhum, eles te mandam para casa. No sábado eu vim para casa. Aí só foi retirado o tumor. No dia que eu fiz a cirurgia, até minha irmã estava comigo, ela que ficou comigo. Chamaram a equipe de enfermeiros para ver a minha cirurgia. O cuidado que a médica teve comigo. Ela preservou a estética. Foi como se eu tivesse feito uma plástica. Que lindo. Foi colagem. Eu não tive que nenhum lindo, não teve a cicatriz. Nada, gente, pastora. Que lindo. Cuidado de Deus com a gente é tremendo. Sim. E aí ela colou, né? Foi colagem. Eu não usei dreno. As pessoas precisam usar dreno. Quando eu voltei para o quarto, todo mundo... tinha uma senhorinha que ela estava inconformada.
mas por que você não tá de dreno? Mas por que você não colocou o dreno? Aí, e toda preocupada comigo, porque ela tava e eu não. Saí do hospital no sábado de manhã, caminhando, andando com as minhas próprias pernas. Que legal. Os meus cunhados que foram me buscar, os esposos das minhas irmãs. E aí eles chegaram lá para me ajudar, só que eu estava caminhando, eu saí andando. No domingo, eu estava na igreja. Oh, glória. Mulher que vence é outra coisa, pessoal. O pastor olhou para mim e falou, você aqui. Mulher que vence, eu nem me espanto, que a gente faz isso mesmo, né? Falei, pastor, eu tô aqui, tô bem. Então eu até esqueci da cirurgia. Que legal. Eu tinha até que tomar cuidado, porque teve algo que eu tinha que fazer, não podia levantar o braço, não podia... Tinha umas restrições médicas. E como eu esquecia, porque eu não sentia nada, bem. Não tinha nada, muito bem. E aí o que aconteceu depois? Aí passaram-se 30 dias. 30 dias eu voltei ao hospital, aí já tinha o laudo médico. Aí ele falou assim, olha, a gente retirou tudo. Ele falou, não ficou nada, tiramos 5 centímetros a mais da borda livre, que livre de qualquer mal, qualquer resíduo. As minhas axilas não precisou esvaziar, porque às vezes passa para as axilas também, aí tem que esvaziar. Aí não pode mais nem fazer a unha, porque o braço fica meio comprometido, tem que tomar um certo cuidado. Olha só. Muitos cuidados tem que ter. Quem esvazia as axilas, a minha, ele falou, não precisou. Ele falou, para mim, ele falou, você está totalmente curada. Só que o câncer é algo muito agressivo e é algo que a gente não sabe dizer, não sabe falar, porque a gente retirou tudo. Só que alguma célula pode ter passado no teu corpo. E a gente não consegue ver ela num exame. Não consegue localizar. Não. Ele falou, a gente só vai saber depois que ela estiver em algum órgão, ou até mesmo voltado no seio. Ele falou, por causa disso e pela agressão dele. Por quê? Quando eu fiz a primeira biópsia, ele estava em estágio 2. Quando eu fiz a segunda biópsia pós-cirúrgico, eu já estava em estágio 3. Então, se eu tivesse esperado mais, né, se a cirurgia não tivesse feito tão rápido, eu poderia, né, poderia não ter uma chance como eu tive. Então, todos esses passos eu fui vendo as mãos do Senhor, todos esses passos. E aí ele pegou e falou para mim, eu queria que você fizesse a químio e rádio. Aí veio a lembrança de lá de trás, tudo que eu tiver que fazer, eu vou fazer. É isso. E eu falei, eu vou fazer. Aí ele falou, você vai perder os cabelos. E eu perdi o cabelo, né? Aí eu falei assim, eu vou ficar firme. Eu orei, eu determinei. Eu falei, o diabo não vai tocar um fio do meu cabelo, porque é bíblico. Só que depois, em oração, um dia eu estava lá no hospital para fazer a químio. Aí ele Como pediu... que é esse processo da químio? Essa sessão dura quanto tempo? Porque a químio e rádio, qual é a diferença das duas? Como é que é isso? Então, a químio é um remédio que é aplicado como um soro. Intravenoso. Isso. Certo. E aí, eu ficava de 3 a 4 horas lá. E o remédio? O remédio. Uau. A primeira aplicação minha, eu tive uma reação, né? Aí começou a trancar toda a minha respiração, aí eles vieram, aí eles reverteram o caso e continuou a aplicação. E quando eu saí de lá, pastora, é algo assim, é inexplicável, porque é retirado todas as forças do corpo. Porque retira todas as células boas e ruins. Então, é tirado tudo. Por isso que perde o cabelo, porque a célula que mais cresce, a mais rápido, é a que mais a químio agride. E o cabelo nosso, ele cresce, as células crescem rápido. Olha só que coisa. Por isso que perde o cabelo. Então você saiu de lá bem debilitada.
Então, é uma semana, assim, que você passa, assim... Você fez todo dia ou uma vez por semana? Cada 21 dias. O corpo não aguenta, ele tem que se recuperar para a próxima. E ele falou, eu vou entrar com a mais forte. Ele já entrou com eu fiz... Tem cores, né? Tem branca, vermelha. Eu fiz a branca com platinada. Então, era bem, bem forte. Só que eu saí com uma caixa de remédios. Enjoo, náusea, vômito, diarreia, todos os efeitos colaterais. Pastora, eu tô com as caixinhas de remédio todas fechadas, porque eu não usei nenhuma. Eu não tive nada. Enquanto as pessoas reclamavam, dizia... mas você consegue comer? Tinha uma moça lá que ela só chupava sorvete. Ela falou pra mim, eu só tomo sorvete porque é a única coisa que para no estômago. Eu falei, eu não tenho nada. Não sinto nada. Tanto é que eu até engordei nesse tempo da químio, enquanto muitas emagrecem. Eu engordei porque é muito remédio, né? Que eles colocam corticoide, né? Então dá uma inchada, exatamente. Então, e aí elas ficavam impressionadas. E sempre que eu ia, toda vez que eu ia, eu sempre me arrumava, me maquiava. Eu falava, eu vou porque eu tenho um nome a zelar. E é o nome do meu Deus. Que legal. Então eu não ia de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu sempre estava pronta, né, para ir. Eu só contei para a igreja quando eu fui fazer a químio, porque daí eu contei meu testemunho na igreja, contei, né, porque eu já estava curada. Só estava é um processo limpando o corpo, sim, vamos dizer sim. assim. É um protocolo deles que tem que ser seguido. Só que eu creio que na cirurgia eu já fui curada, claro, pastora. Como o próprio médico disse. Sim, na boca dele ele disse. Então aí eu contei para a igreja. E aí as pessoas ficavam meio assim de me ver careca, né? E eu também, eu optei também para não usar lenço, não usei lenço, não usei peruca, não usei nada. Eu ia pro hospital com a minha careca de fora. E aí as meninas falavam, você é um incentivo pra gente. Que bonito. Você é um incentivo. E lá, pastora, eu orava por pessoas. É isso que eu ia perguntar, se você aproveitou esse tempo para falar de Jesus, enfim, como é que foi? Em todo momento. Quando eu estava sentada tomando a primeira dose, de uma senhora do meu lado, ela falou assim, você vai perder esse cabelo lindo. Ela não estava preocupada com o dela, ela estava preocupada com o meu. Esse cabelo lindo, você vai perder. Aí eu falei assim, não tem problema, Deus que me deu esse vai me dar um outro. Ai, que bonito, gente. Então... Todo o tempo eu sempre falava de Jesus. Que lindo. Peguei nomes para oração, para colocar na caixinha MQV de oração. Que legal. E nesse tempo todo, foi algo assim tremendo. Que legal. O que eu vivi, pastora, que é algo assim. Eu nunca questionei a Deus. Que legal. Nunca falei para Deus por que eu? Por que eu? Não. Sensacional. Tudo tem um propósito. Que lindo. Gente, a gente vai falar mais aqui com a Michele, como é que foi esse processo no hospital, como é que Deus foi fortalecendo ela através da palavra. Mas antes eu queria fazer um convite especial para você que é do interior de São Paulo, aí de Pirassununga, todo esse entorno aí de Pirassununga. E eu, pastora Thaís, estarei logo mais com vocês, ministrando a palavra de Deus, uma grande reunião de mulheres que vencem. E olha, venha sem medo, a igreja é bem ampla, dá para você levar você, mais uma amiga, mais um parente ali, uma mulher que vence, ou você que precisa vencer. Vai ter oração da fé, vai ter muitas mulheres libertas de todo tipo de mal. Vamos ver o convite da nossa líder regional, Suzy Galhardo. Eu convido você, mulher de Deus, você que está desanimada, você que está desapossoada aí da vida, convide alguém também que está assim, vá, pega uma na mão da outra e vai, segure na mão de Deus e vai. Porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estarei lá com a minha equipe, ninguém pode ficar de fora. E oportunidades, elas são únicas em nossas vidas. Oportunidades, elas, quando passam, vão, não voltam mais. Então aproveite essa oportunidade. Oportunidade de estar lá falando da palavra de Deus, do amor do Senhor Jesus, vai ter cura, libertação, porque onde a unção de Deus está,
Aonde a presença de Deus está, pode ter certeza que milagres vão acontecer. E a pastora estará ali com todo amor, com todo carinho, vem de longe, para dar essa palavra para a gente. Então vamos firmar e vamos fortalecer os nossos artelhos, firmar a nossa mente em Cristo, porque tudo, todas as coisas, tudo, isso inclui tudo, nós podemos, em Cristo que nos fortalece. Quando Cristo está em nós, nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais fortes, pessoas aguerridas. E a palavra de Deus diz que o Senhor Ele nos capacita, em Efésios 6:10, com todas as armas espirituais que a gente precisa. Você tem as armas já. Jesus já te capacitou. Você tem que fazer agora. Usar. Pegue suas armas, essas ferramentas, que não é contra a carne, não é contra o sangue, nossa luta é espiritual, a nossa batalha começa aqui na mente. Então comece a colocar na sua mente que você pode tudo em Cristo, que é Ele que verdadeiramente te fortalece e que você não vai desistir, você não vai desistir da tua família, você não vai desistir da tua casa, você não vai desistir dos teus filhos, você não vai desistir da tua saúde, dos teus planos, dos teus propósitos. Então eu convido você, mulher. Vamos lá. Em Pirassununga, dia 28 às 18 horas, na rua Duque de Caxias, no número 1366, lá no centro. Nós vamos nos reunir lá, mulherada de Deus, para clamar, para orar, e o fogo de Deus vai cair em nome do Senhor, amém? Convide alguém, fala, eu não sei, eu não tenho vontade de ir, eu tenho vontade, mas ao mesmo tempo eu não tenho forças. Tudo você pode em Cristo que te fortalece. Se levante aí no dia do sábado, fala, eu vou me arrumar, eu vou me ajeitar, eu vou me preparar, vou convidar uma pessoa para ir comigo. Se alguém não quiser ir, eu vou sozinha, vou na paz. E você vai ver que a bênção de Deus vai te acompanhar, vai te alcançar e você vai sair de lá uma pessoa renovada, transformada para a glória do Senhor Jesus. Então fique o meu abraço a todas as mulheres abençoadas. Estaremos todas ali reunidas nesse mesmo propósito. Pastor Thaís Benevente, um grande beijo, Deus te abençoe. Obrigada, minha amiga Souza. Então, mais tarde a gente se vê em nome do Senhor Jesus. Venha todas vocês que precisam vencer, tá bom? Hoje eu tô aqui com a Michele, falando um pouco da experiência que ela teve com o câncer de mama, mas que já está curada, já está restabelecida. Sim. E contando aqui para nós esse testemunho dela que foi tão impactante. E com tudo que ela viveu, eu queria perguntar para você, Michele, é claro que você já mencionou aqui alguns versículos, mas quais foram... qual foi a palavra de Deus? O que foi que te fortaleceu nesse tempo que você fez a cirurgia, desde o momento que você descobriu o diagnóstico até a última sessão? Você fez quantas sessões de químio? Foram 4. 4? 4. E rádio, como é que é? Foram 15. 15. O normal, a pessoa é de 8 a 12, 16, tem gente que faz 18 químio. A minha, ele só pediu as 4. Que era realmente para dar uma resetada no seu corpo aí, Sim, ele falou, é só pra gente garantir. Legal. Porque pode ser que daqui pra frente, daqui 10 anos, queira voltar, então... Tá. Mas... Legal. Então é isso. Quais foram a palavra que te motivou a não desistir? Você praticamente contou toda a sua experiência, falando, pô, eu ia motivada, eu ia maquiada, eu ia para ser um espelho para outras pessoas, né? E aí? Sim. Então, pastora, foi até uma pregação do missionário que foi sobre aquele versículo, determinando tu algum negócio, eu te afirmo que a luz brilhará. É um versículo que eu trago comigo. Que lindo. Determinando, sempre. Até mesmo com os meus cabelos caindo, eu falava, diabo, na minha vida você não toca. Nenhum fio da minha cabeça você toca. E também foi um versículo que o meu pastor me deu, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso. Então todas as coisas cooperaram. 2 semanas antes da minha cirurgia, já havia um tempo eu estava solteira. E umas 2 semanas antes da minha cirurgia, o meu noivo entrou em contato comigo. Ele é pastor da igreja, da nossa igreja, né? Da Igreja da Graça. E ele entrou em contato comigo, a gente começou a conversar. E a gente conversou. Você já conhecia ele? Sim, a gente se conheceu porque a família dele é de Americana. Então a gente se viu na igreja. Ele legal. foi Acho que ele soube que você estava ali doente. Ele falou assim, o quê? Eu não posso perder essa oportunidade. Pastor, ele não sabia. Então foi o próprio Deus mesmo. Foi. Liga pra essa mulher. E aí
Acho que nos 2 primeiros dias de conversa, eu falei pra ele, eu tenho câncer. Porque eu não tinha sido operada ainda. E aí, ele me deu uma palavra, eu lembro que ele me deu uma palavra, falou pra eu ficar firme, que ele ia estar em oração. Olha só. Que ele ia estar em oração por mim. E aí a gente começou a conversar, e todos os dias. E ele sempre foi, assim, uma peça-chave que Deus colocou. Então, que Deus legal. preparou. Deus teve o cuidado de preparar ele justo nesse tempo para você. Foi. Para que fosse seu amigo também. Sim, como é importante ter sim. alguém pra gente E aí a gente conversando. E aí agora a gente começou a orar nesse propósito, orar sobre junto, o nosso né? relacionamento. Que legal. E Deus foi confirmando. E hoje estamos noivos. Eu vi nas suas redes sociais, tudo lá, é muito fofo. Eu me alegrei muito de ver aquelas fotos. Falei, glória a Deus, sabe fazer a obra completa, Sim, né? foi. Olha, deu a cura pra ela, restauração, ainda dá de tabela um noivo, daqui a pouco o casamento, daqui a pouco os filhos. E vai ser grande vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é que ficou a sua rotina? Porque você trabalhava, né? Sim. Você deixou de trabalhar, ficou de licença. O médico me afastou. Eu voltaria depois da químio, né? Só que por causa da pandemia ele se estendeu um pouquinho. E aí eu fiz, acho que faz 2 semanas que eu vim para São Paulo e ele me deu alta. Ele falou assim, não tenho porquê mais eu te segurar. Ele falou, se você quiser voltar a trabalhar, você pode voltar. Eu volto a trabalhar agora. Então você vai voltar. Vou voltar a trabalhar. Que legal. Glória a Deus. E aí e todos os exames, pastora, de sangue, eu fiz muitos exames. Imagina. Todos normais. Todos. Eu fiz os exames de rotina que ele foi pedindo de sangue. Fiz um exame que é dos ossos, para ver, porque tudo tem que ser estudado, avaliado. Porque para não ter problema nenhum, claro. né? E aí eu fiz todos os exames e todos normais. E agora a sua rotina de exames fica de quanto em quanto tempo agora? A cada 6 meses. Cada 6 meses. Depois ele vai te liberando, né? Ele falou assim que agora ele só me vê em maio, né? Ele me viu agora, em maio ele me vê de novo. Aí no final do ano. E depois vai passar de ano em ano, depois de 2 a cada 2 anos. Legal. E aí vai aumentando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que era a sua rotina antes e depois dessa doença? Como é que foi? Por exemplo, eu digo assim, sua vida alimentar, de exercícios, mudou alguma coisa ou não? Pastora, há um ano antes de eu descobrir a doença, eu tinha feito um propósito comigo mesmo de tirar o açúcar e a farinha branca. E aí eu tinha emagrecido, acho que eu emagreci uns 12 quilos. Uau. Então, e aí eu descobri a doença, eu já estava com a minha alimentação totalmente mudada. E eu acredito que isso cooperou para o bem, porque o médico açúcar falou que e a foi farinha branca é um combo cancerígeno, vamos dizer assim. Sim. E você acha que... Você disse que não tinha nenhum fator genético. Não. Você acha que foi alguma coisa que contribuiu? Ele já falou, né? Que foi os próprios hormônios que acabaram ocasionando isso, tá? Então, como é que tá a sua vida hoje? Você faz exercício ou não? Não, eu já continuei tirando. Tá bom, pastor, o açúcar e a farinha né? Então, ele pediu, né, pra eu fazer. Aí eu comecei a fazer uma caminhada, né? Só que, assim, às vezes não vai. Daqui a pouco vai com noiva, um motivando o outro, então, né? Isso é muito legal, muito importante. João, isso aqui eu já perguntei, né? O pessoal colocou a pergunta aqui, o que mudou depois de tudo que você passou. Mas eu queria que você deixasse um recado. A gente falou bastante sobre isso. Mas, assim, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão enfrentando não só um diagnóstico de câncer como o seu, mas um diagnóstico de uma doença que aparentemente é assustadora, né? E como que você poderia ajudar essa pessoa? Porque você falou que em nenhum momento você questionou a Deus. Sim. Mas em algum momento dentro de você não rolou aquela coisa assim, poxa, eu trabalho com as mulheres, o que elas vão pensar? Sim, isso sim. Aconteceu isso? Sim, pastor. O que vão pensar da minha fé? Testemunho. Sim. No começo. Aí depois, quando Deus foi tratando da maneira que foi acontecendo, eu falei, eu tinha que passar por isso
Eu tinha que passar por isso e eu creio que a minha experiência de vida eu vou ajudar outras mulheres. Com certeza. E eu fui até convidada na minha cidade para fazer uma live num salão de beleza. Eu falei, eu vou. Falei, posso falar da minha fé? Claro, gente. Não vou perder a oportunidade. Aí ela falou assim, não, pode sim. Eu falei, então eu vou. Que foi ela que fez toda a diferença. Sim, foi. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, se eu não tivesse colocado o foco nele, eu não estaria aqui hoje. Eu teria forças, exatamente. Pastora, porque quando você aceita o câncer na sua mente, na sua cabeça, aí a doença parece que ela aumenta. Eu nunca aceitei esse mal, eu nunca aceitei esse diagnóstico. Muito forte isso, Sim. Pessoal. Presta atenção nessa lição Então, aqui pra nós. O que eu tenho para falar é sobre a fé. Não perca a fé, a esperança. Coloque a tua vida diante do Senhor. Não importa o diagnóstico, não importa o que você está vivendo, o que você está presenciando. O que vale pra gente é a nossa fé. Aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Não o que o homem fala, o que o diagnóstico mostra. O que Deus diz ao nosso respeito. Porque Ele morreu naquela cruz. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. E o nosso ministério nos ensina sobre a determinação. Exatamente. Né? O nosso missionário sempre nos ensinou sobre a determinação, determinar. E foi o que eu fiz. E é o que nós temos que fazer como mulher de Deus, mulher vitoriosa. Como eu disse na reunião passada para as mulheres lá de Americana. Nós somos mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas, virtuosas. Isso mesmo. Então nós temos que nos colocar na posição que o Senhor nos colocou. E na posição que Ele nos enxerga. Sim, né? sim, porque Ele vê dessa forma. Exatamente. Né? Então nós temos que nos enxergar dessa forma, como o Senhor nos vê. É isso mesmo. Né? E colocar a nossa fé, colocar aquilo que nós acreditamos. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele morreu naquela cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele vive. Exatamente. Ele não está preso num madeiro, Ele não está preso numa cruz, hoje Ele vive. Glória a E Deus. foi esse Deus que me salvou, que me curou. Foi esse Deus. Ah, mas você teve que operar. Não tem problema. Porque a gente vê pessoas que, como eu contei, que nem a cirurgia a pessoa conseguiu. Olha só. Porque Não, Deus fez tudo fluir desde o início. Foi. E eu via as mãos de Deus. Que legal. Eu via as mãos de Deus em tudo. Então, Glória a Deus. a minha fé em Jesus, a minha fé naquilo que eu creio, foi o que me Foi curou. o que te salvou. E que me colocou de pé, que me sustentou. Glória a Deus. Verdadeiramente. Que porque bom. o Senhor me sustentou. Que lindo, gente. Testemunho lindo aqui para nós. Eu creio que falou muito ao seu coração. Vou pedir para a Michele deixar as redes sociais dela e depois eu falo das redes sociais das Mulheres que Vencem. Qual que são as suas redes sociais, Michele pessoal? Dai. Esse Michele. é Facebook ou Instagram? Facebook. Os dois são Michele, 2 L's e E, Dai com Y, Pronto. D-A-Y. E pronto. O pessoal coloca só aí na isso. tela para você. Deixa eu lembrar você das redes sociais das Mulheres que Vencem. O nosso Facebook, Mulheres que Vencem SP. E também o nosso Instagram, @Mulheres que Vencem SP, que você fica por dentro de todas essas reuniões abençoadas. A Michele, que faz as reuniões lá em Americana. E também em toda a região ali, quando ela é chamada, ela vai levar a palavra de Deus. E lembrando as amigas de Pirassununga, que eu estarei hoje com vocês na nossa igreja ali de Pirassununga, na Duque de Caxias, bem na Praça Central ali, para vocês serem abençoadas, tá bom? Michele, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Que Deus te pastor. abençoe, continue te usando poderosamente. Amém. Em nome de Jesus, viu? Foi uma alegria receber você aqui. Obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com a senhora. Ai, que A gostoso. senhora sabe da admiração que eu tenho. Eu já até disse para a senhora a admiração que eu tenho da senhora. E é uma honra estar Glória a aqui. Deus. Fiquei muito feliz de estar aqui com você, saber um pouquinho mais da sua história. Meus amigos e minhas amigas, olha, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente final de semana na presença do Todo-Poderoso, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau, gente.